Eu acho que a Paraíba, se ela tem um potencial como um Porto Cabedelo, que pode ser desenvolvido, que pode ser um porto atrativo, é um porto muito mais barato. Por exemplo, o Quessuape, que está estrangulado. É um porto que pode servir pelo fato de João Pessoa estar no centro da Paraíba, estar no centro do Nordeste, pode servir como grande área de captação e de escoamento desses insumos. Pode ser o grande atrativo para descarregar insumos para o Complexo Suape, inclusive, e vai ser cobrado daqueles setores que têm incentivos fiscais aqui no estado da Paraíba. Eu quero dizer que eu vou cobrar a contrapartida. A contrapartida significa escoar os seus produtos que hoje estão sendo, porventura, sejam escoados em outros portos, escoar pelo Porto Cabedelo. Porque senão, como é que você pode ter toda a compreensão e o incentivo do Estado e na hora de poder pagar um porto para mandar seu produto para fora, você vai procurar o porto de outro estado? Não tem sentido. Vou fazer esse diálogo com quem opera dentro do Estado e vamos começar a fazer isso já no mês de fevereiro. Eu quero realizar uma grande conferência do desenvolvimento sustentável, atrair todos os setores da economia, do setor produtivo, trabalhadores e empresários, atrair instituições financeiras, né, e construir 5, 6 ou 7 grandes eixos de desenvolvimento. E a partir desses grandes eixos, agricultura, exportação e importação, mineração, por exemplo, turismo e hotelaria, a partir desses grandes eixos, construirmos ou identificarmos as responsabilidades, aquilo que é do Estado, aquilo que é da iniciativa privada, aquilo que é objeto de financiamento das instituições financeiras, e aí você tocar o Estado não é em função de um governo, tocar o Estado em função de um tempo, de um período, seja de 5, 10, 15 ou 20 anos. Ou seja, o Estado não pode nem deve parar no momento que eu terminar o mandato, que eu sair da gestão. Na Prefeitura de João Pessoa, eu saí da gestão e a Prefeitura continua, sinceramente, muito bem, dando conta das coisas, fazendo as coisas acontecer sem ter tido absolutamente nenhuma solução de continuidade e sem ter precisado contratar milhares de absolutamente ninguém. Ou seja, tem uma prefeitura enxuta. Eu quero deixar o Estado dessa forma, bem, sadio financeiramente e com capacidade de crescimento e de desenvolvimento. Governador, com relação à saúde, é um tema que até dispensa comentários, né? O vereador Jorge Henrique, lá de Condado, através do Twitter @TVTambaú, ele pergunta o seguinte: se o senhor pretende reabrir a maternidade de Condado, e fala também sobre a construção de um hospital de traumas em Patos e um hospital do câncer em Pombal. Se o senhor pensa em construir esses dois hospitais, traumas em Patos e do câncer em Pombal. Não, eu vou ser muito sincero, eu entendo um pouco dessa área. Eu sou farmacêutico, acompanhei a implantação do Sistema Único de Saúde e me parece, vereador, que, primeira questão, maternidade, é preciso pactuar dentro desse Estado. É preciso que os municípios também assumam a sua responsabilidade. Muitos deles assumem, outros não. Mas assumam e que o Estado seja um companheiro nesse processo. Nós temos várias maternidades que podem ser ativadas e que serão ativadas, mas é fundamental, aquelas que são do município ou de fundações, que o Estado participe como parceiro e que haja uma nova lógica na distribuição das AIHs, dos recursos por parte das esferas, no caso estadual e municipal, aqui dentro da Paraíba. No caso do câncer, eu acho que o ponto central para uma unidade de oncologia chama-se a cidade de Patos. Patos é o centro, é cruzado por várias BRs, né, naturalmente. Então eu acho que é bom para toda a região, todo o Alto Sertão, que essa unidade de oncologia situe-se em Patos. Estive com o ministro da Saúde, acho importantíssimo, estou vendo formas de poder até entrar com contrapartida maior na construção dessa unidade de oncologia, porque eu acho uma profunda falta de respeito as pessoas viajarem 300 quilômetros, 400 quilômetros para poder tomar uma quimioterapia, fazer uma radioterapia, uma situação física e psicológica terrível, e depois volta para a sua cidade. É fundamental desconcentrar isso. Amanhã, sexta-feira, inclusive, é o Dia Mundial da Pessoa Portadora de Câncer. Eu fiz questão de regulamentar a lei que determina o passe livre para as pessoas portadoras de câncer. Eu vou regulamentar, vou editar o decreto, foi uma lei do deputado Flaviano Quinto, vou editar esse decreto, vou dar o direito
as pessoas que são portadores de câncer, conforme determina a lei, de transitarem nos ônibus intermunicipais gratuitamente, inclusive com um acompanhante para tratamento de saúde. Mas eu quero mais, eu quero descentralizar para o Alto Sertão essa questão da oncologia. O ministro, naturalmente, vai vir a Paraíba, talvez dia 18 de fevereiro, tratar da dengue, mas nós vamos continuar conversando sobre isso, porque essa é uma necessidade, no meu entender, né, em relação a isso. Acho que Patos tem um bom hospital regional, que precisa cada vez mais ser potencializado, precisa ter a inclusão da alta complexidade, que é isso que o doutor Mário Toscano também já tem em mente, que é o secretário da Saúde, e não creio que seja preciso um novo hospital. Precisa um hospital, sim, aqui na região metropolitana, aqui em Santa Rita. Precisa um hospital para poder desafogar o trauma, desafogar o ortotrauma e, ao mesmo tempo, é preciso construir os leitos de reserva, de retaguarda, para que esses hospitais possam ficar desocupados ou simplesmente funcionando para urgência e emergência. O caso de Campina Grande não foi perguntado, mas eu me permita isso, quer dizer, é um caso mais grave. Campina, o hospital regional atende praticamente 180 municípios. E, ao mesmo tempo, é um hospital que atende desde uma unha encravada, a dor de barriga, a dor de cabeça e até aquele cidadão que levou um tiro ou que levou um acidente grave. Ou seja, é preciso criar a média complexidade. E nós estamos agilizando a conclusão do Hospital do Trauma para poder mudar o hospital regional e, ao mesmo tempo, oferecer segurança, porque hoje, sinceramente, não tem. Eu entrei no Hospital Regional de Campina Grande na primeira semana de governo e encontrei na UTI um balde de 150 litros que enchia 3 vezes por dia por conta de uma goteira. E encontrei 5 leitos interditados dentro da UTI. Naturalmente, isso já foi resolvido, os 5 leitos já foram liberados, mas encontrei mofo na sala de cirurgia. Encontrei coisas horríveis, porque quando eu vejo isso, eu me transporto para isso, né? Porque às vezes a gente perde a noção quando acha que é só com os outros. É bom quando a gente veja as coisas e diz, olha, e se a gente tivesse nessa situação? Né? Como é que as coisas... Porque aí a gente passa a ter uma compreensão diferenciada. Se fosse uma escola ou se fosse uma creche, eu teria fechado aquilo na hora. Como eu fechei uma creche em 2005, aqui na Citex, que eu vi que estava rachada, vi crianças dentro, mandei fechar na hora. E fui atrás de alugar outra casa, enfim, dei conta. Não podia fechar um hospital, mas pedi agilidade no trauma, para concluir realmente o trauma. Temos mais uns 3 meses de obras, não está concluído o hospital. Concluir o trauma e fazer exatamente, e ativar o hospital de Queimadas para fazer cirurgias eletivas. Quero dialogar com a Prefeitura de Campina Grande de uma forma institucional, de uma forma republicana, com picuinha, com coisa pequena, porque eu acho que o povo da Paraíba não tem mais, com licença da expressão, saco para isso. O povo da Paraíba quer um outro nível, vamos dialogar. A média complexidade é fundamental, não é fundamental? É importante e é. Um estado como Campina Grande precisa ter média complexidade. Qual é o acordo que a gente faz? Porque isso é uma função do município. Eu fui prefeito, construí o Cais do Cristo, tomamos conta do Cais de Jaguaribe, ampliamos e duplicamos a capacidade do Cais de Jaguaribe, ampliamos o Cais de Mangabeira. Enfim, fizemos um trabalho para poder ter a segunda etapa, a atenção secundária, antes de chegar na atenção terciária, que seria nos hospitais. Eu quero dotar Campina Grande disso, mas isso é uma atividade que é preciso conversar com a Prefeitura. E eu estou disposto, sinceramente disposto a construir isso, porque a população não é de partido A, B ou C. Né? Todos nós precisamos atender as pessoas e isso é urgente. E, finalmente, na área de saúde, ontem conseguimos fechar um acordo em relação aos medicamentos excepcionais. Esses medicamentos, só para vocês terem ideia, o Estado deve 30 milhões de reais. 30 milhões de reais só de medicamentos excepcionais. Raspamos o tacho para poder pagar uma parte, renegociamos o restante para poder termos daqui para sexta-feira já a normalização desses medicamentos, que são medicamentos de uso contínuo, medicamentos para as pessoas transplantadas, para as pessoas que fazem hemodiálise, medicamentos essenciais. E, ao mesmo tempo, claro, com todo o direito, as pessoas não querem saber disso, mas a realidade é essa. Nós não tínhamos como pagar 30 milhões, porque não havia sequer uma previsão de se arrecadar isso no mês todo para a saúde. Só de medicamentos excepcionais. Mas fizemos o acordo, abrimos os leitos da UTI lá em Campina Grande, estamos acelerando
o trauma de Campina Grande e estamos trabalhando, dando primeiro uma normalidade aos hospitais para depois começar a discutir com os municípios alguns repasses, porque tem hospitais que eu quero repassar caso o município queira, né? Nós vamos repassar aos municípios, e tem outros que nós vamos potencializar, ou seja, colocar alta complexidade para que as pessoas não precisem viajar tanto para ter direito a uma tomografia, a uma ressonância magnética e a outros exames que são fundamentais. A Paula, então, de João Pessoa, já teve a pergunta respondida. A pergunta é justamente sobre a distribuição de medicamentos que estava suspensa. A providência já foi tomada, Paula. Entramos em acordo ontem. Ok, vamos a mais um intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho ainda, entrevistando o governador do estado, Ricardo Vieira Coutinho, em instantes. Fazer a pergunta do telespectador, o governador vai nos dar uma informação em primeira mão, uma boa nova sobre a UFCG. A UEPB. Perdão. A UEPB é o campus de João Pessoa, que tem grandes dificuldades, funciona em 3 casas próximas e não apresenta as condições mais adequadas para que a universidade possa desenvolver suas atividades e o aluno, naturalmente, assistir uma boa aula. Acertamos hoje, a Secretaria de Educação e a reitora Marlene, nós vamos locar o UEPB na escola José Lins do Rego, que é uma escola ampla lá no bairro do Cristo, vai dar uma revitalizada importante, inclusive no bairro do Cristo, uma escola com 22 salas, com laboratório. A UEPB vai para lá permanece também o ensino médio, e nós vamos aos alunos do ensino médio, que são cerca de 700 matriculados, nós vamos oferecer através da UEPB cursos técnicos profissionalizantes na área de administração e técnica financeira, esse é um deles. Quero colocar hotelaria e o curso de hotelaria também para fazer mão de obra profissionalizada, enfim, e vamos até que o meu sonho se torne realidade, que é fazer da fábrica Matarazzo, ali no Varadouro, o novo campus da UEPB. Estou lá junto com o BNDES para poder ter acesso, ter o poder sobre a área e repassá-la para o UEPB, mas até que isso seja feito, a UEPB vai ganhar uma condição realmente importante para que esse campus e seus alunos possam ter uma boa condição de aprendizado. Funcionará já a partir do dia 14 de fevereiro, ao lado do ensino médio da Escola José Lins do Rego, lá no bairro do Cristo Redentor. Ok, Paulo. O Josiel Gomes, lá de Cuité, governador, pergunta o seguinte: após o choque de gestão, quais os próximos passos do seu mandato? Josiel, eu penso que nós estamos fazendo um start, um início de várias ações, né? Nós sabemos onde queremos chegar. Nós precisamos dar um choque de democracia. Começaremos agora em fevereiro o orçamento democrático, envolvendo as populações. Precisamos dar um choque na questão do desenvolvimento, ativando várias cadeias produtivas. A agricultura é uma delas, é uma cadeia extremamente importante. Temos longas tarefas a serem feitas. Por exemplo, nós temos uma defesa sanitária e vegetal dentro do estado que está acéfala, está destruída. Isso é fundamental, porque você não consegue passar uma laranja na fronteira de um estado para outro, porque nós temos a fitosa que a Paraíba está no alerta. É preciso trabalhar isso e começamos emergencialmente o plano para que em um ano a gente possa controlar a questão da fitosa aqui dentro do nosso estado. Então nós temos a agricultura, nós temos o desenvolvimento integrado, que ele é também fundamental. E o terceiro eixo, que nós já estamos também ativando, é a qualificação dos nossos serviços, que são muito ruins, né? São muito ruins, é preciso reconhecer isso para poder avançar. Nossos serviços públicos. O Detran hoje já funciona de 8 às 18 horas, por exemplo. Eu quero ter o Detran como um dos órgãos mais modernos dentro da federação, livres daquele tipo de seres parasitários que só veem o órgão como um espaço de corrupção, né? A ordem é jogar duro, a ordem é fazer com que o Detran seja transparente. A ordem é fazer com que dentro do Detran só entre quem trabalhe lá. Até porque já ficou conhecido, né, como a pior repartição pública, talvez até hoje. Que é um absurdo. O Detran. Que é um absurdo, porque você tem um monte de dificuldades criadas para poder depois vender facilidades. Isso é histórico. Nós estamos quebrando isso, né? O doutor Rodrigo Carvalho, que eu coloquei lá como diretor do Detran, tem essa medida. Nós estamos moralizando o órgão, esse órgão vai ser moralizado e a população vai ter um serviço cada vez melhor. E começamos primeiro estendendo o horário,
Por que você só tinha o Detran à sua disposição pela manhã? Quem morava fora fazia o quê? Tinha que vir de manhã? Não, tem que funcionar o dia todo. Né? E vai funcionar no sábado também. E vai funcionar nos intervalos. Já está funcionando nos intervalos na hora de almoço. Muita gente trabalha, na hora de almoço é que precisa ir lá. Aí encontrava o órgão fechado, ou então à tarde. Enfim, fazendo com que esse órgão, ele sirva. A CAGEPA, nós temos um grande caminho, mas a CAGEPA, ainda esse ano, ela vai voltar a ser superavitária. Nós cortamos despesas. Tinha diretoria que tinha 150 assessorias. Uma diretoria da CAGEPA, chega disso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, uma empresa que só ela vende o produto, é essencial que todos nós consumimos, essa empresa tem um déficit de 6 milhões por mês. Não pode, está errado. Está errado. Estamos cortando e estamos, nesse momento, né, começando o processo de instalar 4 mil medidores na cidade, resolvendo o problema de água ali no Bessa, cujos anéis, estamos instalando anéis para aumentar a potência e a chegada da água. Estamos resolvendo o problema de marés, de Gramame, melhor dizendo, que tinha um vazamento de 200 litros por segundo. Isso abastece metade de Santa Rita, para você ter ideia. É muita água, um vazamento, água se perdendo. Aqui em João Pessoa nós temos 250 vazamentos, começamos ontem uma força-tarefa para poder parar isso e ao mesmo tempo dar viabilidade à empresa. A Rosicleide de Santa Rita pergunta se há previsão para a contratação dos concursados da saúde. Não, Rosicleide, na verdade, eu sei da importância dos concursos e vou cumprir todos, mas eu não posso ser irresponsável. Eu não posso dizer algo para agradar alguém e depois eu colocar por terra uma coisa que é essencial para todos nós, para você, para mim, para todo paraibano, que chama-se equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. Preciso perseguir isso. Se eu, por acaso, como governador, não levar isso em conta, o Estado daqui a 3 meses, 4 meses vai estar inviabilizado. Eu não vou fazer isso. Então eu preciso equilibrar esse Estado e paulatinamente colocar para dentro os concursados. Sei da herança, sei que essa farra de se fazer isso e não contratar é uma coisa que eu particularmente não faço e vou cumprir. Agora, eu não posso colocar todo mundo para dentro, porque senão eu estouro novamente a folha, que já está estourada, que não conseguiu chegar sequer aos limites legais, né? E ao mesmo tempo eu inviabilizo o Estado. Eu quero fazer uma programação, não posso dizer nesse momento que programação seja, não tem só a saúde, tem a Polícia Civil que está em curso de formação e que precisa naturalmente, quero sentar e dizer, vou planejar. Tantos agora, tantos depois, fazer um planejamento alongado, seja do tamanho da possibilidade do Estado de fazer isso. Vou abrir 350 vagas para um curso que vai demorar 1 ano na Polícia Militar em março, mais 350 em julho, né, para formar mais 700 soldados para estar em campo. Enfim, nós estamos nos adequando à realidade do Estado. O que eu não posso, naturalmente, no meio de uma crise dessa, contratar de bolo, porque eu perderia completamente o controle. Não é possível isso. Governador, a Maricélia dos Funcionários 1 pergunta se vai sair do papel as casas prometidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vai sim, Maricélia, vai sim. A SEAP tem uma determinação, está trabalhando nisso, inclusive casas para servidores também, nós estamos, e vamos retomar 3 grandes conjuntos, alguns deles paralisados desde o ano 2000, em Campina Grande. Nós estamos retomando esses 3 conjuntos. Já há um acordo firmado com a Caixa Econômica com relação a isso? Já. A Caixa tem sido uma parceira extraordinária, tem se empenhado de todas as formas para poder fazer com que a produção habitacional, ela realmente na Paraíba tenha no Estado, tenha um outro patamar. E quero procurar as prefeituras para fazer acordos em relação às contrapartidas de unidades residenciais que estão previstas para municípios. Se o município nos ajudar, e o Estado vai entrar, e o Estado entra também, e vai dotar cada município de suas 30, 40, 50, não cada, mas aqueles municípios que estão listados, que se inscreveram para tal. Quero apenas parceria, porque é óbvio, se isso interessa ao município, porque é uma obra deles. Ok, Maria José de Cabedelo pergunta como vai ficar a situação do Hospital Arlinda Marques com relação às cirurgias pediátricas. Cirurgias pediátricas, elas serão retomadas sim. O Hospital Arlinda Marques ele será credenciado junto ao Ministério da Saúde. Existe uma pendência sim, que é com relação ao pessoal, mais especificamente aos cirurgiões. E eu faço um apelo muito grande, né? Eu acho que o povo da Paraíba,
ele precisa de cada um de nós, profissionais e políticos, a sensibilidade necessária. Não é possível fazer qualquer tipo de disputa nesse momento. Paraíba não aguenta isso. Você imagina que alguém precisar de uma cirurgia e não pode ter essa cirurgia nesse momento porque tem impasses que são muito menores. Estamos pagando bons plantões, um dos maiores do Nordeste, é bom que se diga, dos maiores do Nordeste. Agora, eu não posso contratar cooperativa porque o Ministério Público não permite. Ora, isso é uma coisa óbvia. Vamos discutir saídas? Vamos. Agora, vamos garantir o atendimento à população. Essa é uma coisa inegociável, amigo. E se não tiver, tudo bem, nós vamos estar transferindo, como estamos transferindo para outros estados, lamentavelmente, né? E as cirurgias cardíacas, outras que não são pediátricas, nós já estamos fazendo com quem está credenciado no Ministério da Saúde, que são hospitais que existem em Campina e em João Pessoa. E quero credenciar o HU, ajudar o HU a se credenciar, sair daquela conversa fiada de fazer cirurgia só porque vai iludir alguém durante um certo período. Não, é para credenciar, tem que credenciar. Agora tem que cumprir as normas do Ministério da Saúde. Nós fizemos isso com ortotrauma em João Pessoa, está credenciado para alta complexidade na ortopedia e traumatologia. Por que não se faz isso também nos outros? E vamos cumprir. Agora, eu faço um apelo aos médicos do Arlinda Marques que realmente compreendam o momento, compreendam as necessidades da população, compreendam a determinação e a palavra do governo, aquilo que o governo está conseguindo fazer em 30 dias, num momento tão turbulento e tão difícil, né, que a Paraíba passa, que, repito, não foi criado por mim, eu peguei essa herança e vou dar conta. Não tenho a menor dúvida disso. E nem vou ficar esperando que o Estado resolva os seus problemas para investir. Daqui para 100 dias de governo, a Paraíba vai ver uma série de inaugurações, de investimentos, de assinaturas. Nós vamos realmente fazer com que o Estado recupere um ritmo, mas não é um ritmo eleitoral, não. É um ritmo permanente, como foi na Prefeitura de João Pessoa, como deve ser no Estado. Agora, a saúde é um ponto que precisa ter a sensibilidade dos profissionais. E eu peço essa sensibilidade, porque eu acho, sinceramente, é isso que a população espera de cada um dos profissionais e do próprio governo. Uma última pergunta, governador, agora que o senhor está mais a par da real situação do Estado, o senhor acha que vai conseguir cumprir todas as suas promessas de campanha? Eu tenho alguns compromissos que são importantes, né? Eu não sei se eu vou cumprir todos, ou mais ou menos. Eu até acho que vou fazer mais do que disse, sinceramente, né? Eu tenho alguns problemas que é na questão da receita. O Estado tem problemas de receita hoje. Então, tem algumas medidas que eu não tenho como antecipar, porque eu não tenho como perder receita nesse momento. Eu tenho que manter receita e ampliá-la, né? Esse é um dado importante. Mas outras coisas, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos avançar muito mais. Nós vamos ter um Estado com a menor mortalidade infantil, não tenho a menor dúvida disso. Estamos nos preparando para isso. Com uma educação mais qualificada, nós vamos ter um Estado com uma maior capacidade de investimento. Eu lhe digo com muita franqueza, o Estado que esse governo vai legar a quem venha depois, quando terminar o nosso período, será um Estado muito melhor, de governabilidade, de perspectiva de desenvolvimento, de articulação com a sociedade civil organizada, enfim, um Estado preparado muito melhor para o futuro, né? Com capacidade de disputar um mundo tão competitivo como esse que a gente vive hoje. Isso eu tenho tranquilidade, e essa certeza me faz passar por determinadas turbulências, por determinadas incompreensões que são legítimas, que são até justas às vezes, mas são incompreensões, porque eu não personalizo as coisas. Eu tenho que tocar o Estado, e esse Estado precisa de nós, nesse momento, muito mais do que nós precisamos dele. Eu acho que tem um segmento, e aí, muito particularmente, um segmento da política, precisa olhar para o Estado com outro olhar, né? Eu estou sinalizando para isso. Eu acho que o Estado da Paraíba é viável. Agora, nós precisamos passar por um processo que é delicado, mas que eu tenho certeza absoluta que trará grandes e bons frutos para a maioria do povo paraibano. Governador, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para o senhor e boa sorte. Eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Bem, o Tambaú Notícias de hoje termina aqui com a participação também do jornalista Paulo Neto. Nós agradecemos a participação de todos os internautas e dos telespectadores que ligaram do estado inteiro. O governador Ricardo Coutinho volta em uma outra ocasião. Obrigada pela audiência. Fique agora com o programa Feminíssima. Boa tarde para você. Até amanhã.